Então, pessoal, vou lembrar para vocês o que é o ângulo entre dois vetores, tá certo? Então, imagina dois vetores. Agora, esses dois vetores, a diferença aqui, né, é que esses dois vetores, eles não precisam estar os dois no plano, né, tá certo? Eles podem estar no espaço, tanto faz, tá bom? Então, a ideia, a definição é exatamente a mesma, tá certo? Então, quando a gente quer falar do ângulo entre dois vetores, a gente fala assim, né? A gente reconfigura, pega um representante do vetor V, que tem o mesmo ponto inicial que o representante do vetor U. Então, a gente faz uma coisa assim, né? Tá? Copia o vetor U aqui e pega um representante do vetor V com o mesmo ponto inicial. Então, digamos isso, né? Esse é o representante do vetor V. E a gente olha o que? Aqui se formam dois ângulos. Tá? Se formam dois ângulos, esse e esse. E quando a gente fala do ângulo entre dois vetores, é por definição o menor dos dois ângulos. Tá certo? Então aqui eu já escrevi a definição, né? O ângulo entre dois vetores é o menor, tá? É o menor ângulo formado por dois de seus representantes com o mesmo ponto inicial. Então pega um par de vetores, reconfigura e olha o menor ângulo. Uma consequência disso, né? A consequência é que o maior ângulo possível entre dois vetores não é 360, mas sim é 180. E o menor ângulo possível é o de 0 graus. Então, o menor ângulo possível é a 0 graus e o maior ângulo possível entre dois vetores, claro, né? É 180 graus. Tá bem? Aqui, pessoal, a gente tem uma definição, tá certo? A gente diz que dois vetores, eles são ortogonais, tá? Se o ângulo entre eles é de 90 graus. Aqui eu quero chamar a atenção, né? Tá? Então, observação ou atenção, né? Para a seguinte situação que acontece, tá? Quando a gente está estudando vetores no plano, tá? Imagina que a gente fixou um vetor aí no plano, tá? Tá aqui ele. Deixa eu fazer um desenho para exemplificar. Então, imagina que a gente fixou um vetor no plano. Tá aí ele, tá certo? Então, fixado esse vetor, como que são os vetores que são ortogonais a esse vetor, né? Tá? Então, a gente precisa o quê, né? Pegar um vetor e colocar ele dessa maneira, né? Ou seja, de modo que o ponto inicial, né? Imagina que esse aqui é o ponto final do vetor e esse aqui é o ponto inicial. A gente precisa colocar ele assim, né? Tá certo? Com os pontos iniciais do vetor em consideração e de um que quer ser ortogonal a ele no mesmo ponto. Ótimo. Então, o vetor pode estar apontando nesse sentido ou ele pode estar apontando nesse sentido aqui. Isso quando nós estamos estudando, vou fazer de lápis aqui, né? Quando nós estamos estudando vetores no plano. O tamanho deles pode ser qualquer um, né? Tá? Mas as duas, existem dois sentidos possíveis, né? Que são esses aqui. Tá? E, portanto, uma única direção. Tá bem? O que acontece quando nós estamos estudando vetores no espaço agora? Tá bom? A coisa que é óbvia, né, de dizer é que no espaço existe muito mais espaço, né? Quer dizer, existe essa direção, tá? Aqui, existe essa direção, tá certo? Só que existem também muitas outras direções. O que eu estou querendo dizer, né? Ou seja, um vetor que esteja assim, né, ele é ortogonal ao nosso vetor azul aqui dado. Porém, um que esteja assim um pouco inclinado, ele ainda também é ortogonal, tá certo? O ângulo que está se formando, tá? O ângulo que está se formando é aqui, né? Tá? Um vetor que esteja assim, ó, ele ainda é ortogonal ao nosso vetor. O ângulo está se formando assim, tá certo? Então, a coisa, o que eu gostaria de chamar a atenção é que existem agora, né, quando a gente está tratando de vetores no espaço, existem infinitas, né? Todas essas direções aqui de vetores ortogonais,
tá certo? Então o que eu quero colocar aqui nessa frase, né? Nessa atenção aqui? Quando estudamos vetores do espaço, existem infinitas direções ortogonais a um vetor dado, a um vetor não nulo dado, tá certo? É o que corresponde num desenho, né? Se a gente fosse fazer um desenho aqui, tá? Imagina aqui um plano, né? Tá? Então, todas essas direções que eu vou tentar desenhar aqui, né, representam direções ortogonais ao nosso vetor. 90 graus, 90 graus, 90 graus, tá certo? Tem muitas mais direções do que o que acontece quando nós estudamos vetores no plano. Então, pessoal, aqui vou lembrar um conceito que nós já estudamos quando estudávamos vetores no plano, né? Que também vai ser útil aqui, e a definição é exatamente a mesma. O que vai mudar é o jeito de calcular, tá bom? Então, vamos lá. O produto interno entre dois vetores, né? Tá? Produto interno. Às vezes a gente simboliza, eu gosto de falar, né? PI, né? É o produto interno entre os dois vetores. U e V é um número real definido como sendo o quê, né? Ou seja, a um par de vetores a gente associa um número real, que é o produto interno, e esse produto interno ele é dado do seguinte jeito, né? Se U ou V, ou eventualmente os dois vetores, né, são um vetor zero, tá? Ou seja, pode que um seja zero, pode ser que o outro seja zero, ou pode que os dois sejam, né, tanto faz. Então a gente diz que o produto interno é zero, nesse caso. No caso contrário, né, quando os dois vetores são diferentes de zero, a gente vai lá e olha o ângulo entre esses dois vetores, tá? Calcula o ângulo, θ, né? Calcula enfim, estima, né? Tá? E a gente calcula o seguinte número: o módulo do vetor U, o módulo do vetor V, o cosseno desse ângulo, e multiplica todo mundo. O resultado vai dar um número, tá? E esse número é dito o produto interno desses dois vetores. Tá? A coisa importante, vocês talvez lembrem, deveriam lembrar que o produto interno, ele é um número, mas ele guarda, né, essas informações aqui, né? Aqui tem uma informação a respeito do ângulo entre os vetores, tá certo? Por isso ele é muito útil. Tá? Então agora eu vou dar alguns exemplos aqui. Bom, essa propriedade aqui ela é muito importante, né? É uma das aplicações centrais do produto interno, tá? Diz que dois vetores não nulos são ortogonais, se e somente se o produto interno entre eles vale zero. Tá bom? Como é que a gente vê isso, né? Imagina, né? Se U e V são ortogonais, então é porque o ângulo θ entre eles é de 90 graus, tá certo? E se o θ é 90 graus, então veja só, né? O produto interno, como ele é definido, ele é o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso é 90 graus, tá certo? Então isso aqui é o produto do módulo de U pelo módulo de V vezes o cosseno de 90. O cosseno de 90 é zero e, portanto, o resultado é zero. Tá certo? Então, se eles forem ortogonais, então o produto interno é zero. E, reciprocamente, significa dizer o quê, né? Imagina que a gente tem dois vetores e a gente sabe que o ângulo, que o produto interno entre eles é zero. Tá? Dois vetores não nulos. Tá bem? Então, se o produto interno é zero, então veja só, né? Como que é definido o produto interno? Multiplicação dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Agora veja só, né? Então o resultado dessa multiplicação desse número por esse número por esse número está dando zero, tá bom? E como esse número é diferente de zero, já que o vetor U é não zero, como esse número é diferente de zero porque o vetor V é não zero, então quem tem que ser zero é o cosseno, tá certo? Então isso implica que o cosseno do ângulo é zero, tá? Se o cosseno do ângulo é zero,
Então, lembra que, né, o único ângulo entre 0 e 180 graus, que são o intervalo de ângulos onde pode... É o intervalo entre os ângulos entre dois vetores, né? Os possíveis ângulos entre dois vetores. O único valor de ângulo cujo cosseno dá 0 é o ângulo de 90 graus. E, portanto, os vetores U e V são ortogonais. Tá certo? Então, é uma via de mão dupla. Tá certo? Tendo dois vetores ortogonais, então o produto interno vale 0. E se o produto interno é 0, então os dois vetores são ortogonais, uma propriedade bem importante. Aqui, pessoal, eu vou falar do cálculo do produto interno via coordenadas. Por quê, né? Muitas vezes a gente tem sobre o ângulo, né, não informação direta a respeito do a respeito dos vetores, né? Tá? Não uma informação direta sobre os seus ângulos, né, o ângulo formado entre eles, sobre os módulos, mas a gente tem uma informação direta sobre as suas coordenadas, tá certo? Nesse caso aqui, a gente está tratando de vetores no R3, tá? No espaço tridimensional, e, portanto, eles são dados por uma lista ordenada, né, de 3 números, cada um deles, tá certo? Então, o nosso vetor U, nosso vetor V. Nesse caso, quando nós estávamos trabalhando no plano, nós vimos uma fórmula que era muito útil, tá? Que era multiplicar a primeira por primeira mais segunda por segunda. Esse era o resultado do produto interno. Aqui, uma generalização dessa propriedade, tá bom? Nos mostra, tá? Isso de fato eu não estou mostrando aqui, eu estou só me referindo a um argumento que é possível fazer usando essencialmente a lei dos cossenos, tá bom? A gente consegue mostrar que o produto interno, que foi definido daquele mesmo jeito que eu falei acima, né, que eu falei antes, quer dizer, multiplicação dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, mas ele também pode, tá, de modo muito útil, ser calculado do seguinte jeito através das coordenadas, ou seja, a gente multiplica a primeira com primeira, mais segunda com segunda, mais terceira com terceira. Tá bom? Então, essa é uma fórmula muito útil para calcular o produto interno de dois vetores. Vou escrever aqui, então, primeira com primeira, A vezes A' dá um número, tá? B vezes B' dá outro número, e C vezes C' dá outro número, e nós somamos esses 3 números. Vou fazer uns exemplos agora para ver como funciona. Ok, pessoal, aqui está o exemplo, né? Pede para determinar o ângulo entre os vetores U e V com essas coordenadas, tá bom? Então, como que eu vou fazer para calcular esse ângulo, né? Tá? Para ser um pouco mais preciso, a gente vai determinar não o ângulo propriamente, mas o seu cosseno. A partir do seu cosseno seria fácil, né? Usando uma calculadora, por exemplo, encontrar o ângulo propriamente, né? Tá certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Bom, por um lado, né, tem os dois vetores. Tá? Por um lado, eu sei que para calcular o ângulo, né, uma das maneiras mais razoáveis de calcular o ângulo é a partir do seu produto interno. Né? Porque lembra, o produto interno entre U e V, o módulo de U, vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tá? Chamando de θ aqui. Por outro lado, já que a gente tem as coordenadas, né, é fácil calcular o produto interno usando essa fórmula que nós vimos acima. Tá bem? Então, vamos calcular a fórmula, né? O resultado vai dar o mesmo, calculando desse jeito e calculando desse jeito. Tá bom? Então, eu vou fazer uma combinação dos dois jeitos de calcular o produto interno para obter informação sobre o cosseno. Tá bom? Então, a primeira coisa, veja, né, que nessa fórmula aqui aparecem módulo de U e módulo de V. Né? Então, vamos calcular isso aqui rapidinho. Tá? Ou seja, vamos lá, né? Módulo de U, isso aqui é raiz quadrada do que, né? 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar o que, né? Vai dar 9, 9 mais 4, 13, mais 1, 14. Raiz quadrada de 14, tá? E o módulo do vetor V é o que? Raiz quadrada de quem, né? 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 16 mais 16, 32. Tá? 32 é 4 vezes 8, então dá para tirar 2 da raiz, né? Fica 2, raiz quadrada de 8. Tá bem?
Tá? Então, o módulo vai aparecer, o módulo de U, o módulo de V, certo? E agora vamos usar essa fórmula aqui para calcular também o produto interno. Ó, produto interno de U e V também por outro lado, né? Tá certo? Vai ser coordenada a coordenada, né? Multiplicação. Então, 1 vezes 4 mais 2 vezes 4 mais menos 3 vezes 0. Ou seja, ficou 1 vezes 4 mais 2 vezes 4. Ou seja, 3 vezes 4, que é 12. Ok? Então, vamos lá. O total, né? Então, o resultado a gente consegue a partir de ver que esse 12 aqui vai dar a mesma coisa que essa multiplicação toda aqui, né? Tá certo? De modo que 12, né? Ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o cosseno de θ, tá certo? Então, o cosseno de θ vai ser 12, que apareceu desse lado, dividido pelo produto desses dois módulos, desses dois vetores. Ou seja, 12 dividido por raiz quadrada de 14 vezes 2 raiz quadrada de 8. Tá certo? Então, cancelando aqui, né, vai dar 6 dividido por raiz quadrada, vamos lá, né? Vai sobrar 14 vezes 8, né? Tá, isso é bom, 14 vezes 10 menos o que? 16, né? Isso, dá 112. Tá bom? Bom, isso termina o exercício, né? Ou seja, a partir disso, né, a gente poderia calcular o ângulo usando uma calculadora. Tá bom? Ou seja, talvez para completar, né, a gente poderia dizer assim, θ, né, é o arco cujo cosseno é 6 por raiz quadrada de 112. Tá bom? Esse termina o exercício. Tudo bem, pessoal? Nesse exemplo aqui, a gente pede para determinar as combinações lineares dos vetores de coordenadas 1, menos 1, 0 e 0, 0, 1, né, com o módulo raiz quadrada de 38 e que sejam ortogonais ao vetor de coordenadas 4, 2, 1. Tá? Então, é um enunciado que tem diversas informações. Então, vamos começar, né, por entender o que significa essas coisas, né, essas combinações lineares. Tá bom? Então, aqui por definição, né, ó, uma combinação linear de dois vetores, no caso os vetores 1, menos 1, 0 e 0, 0, 1. Tá? É qualquer vetor que possa ser escrito como um múltiplo escalar desse mais um múltiplo escalar desse. Tá certo? Isso é, por definição, uma combinação linear dos vetores esse e esse. Tá certo? Então, se é uma combinação linear desses dois vetores, então tem coordenadas. Vamos lá, né? Vamos determinar primeiro as coordenadas, né? Então, o que vai ser, né? Tem coordenadas do tipo, ó, vai ser um número A, que a gente não sabe ainda qual é, multiplicando esse vetor, 1 menos 1, 0, mais um outro número, multiplicando o vetor 0, 0, 1. Tá? Então, isso vai ser uma combinação linear. Tá? E tem coordenadas como? Como é que a gente calcula as coordenadas de uma coisa desse tipo, né? A gente multiplica esse número hipotético A por todas as coordenadas desse vetor aqui, daí depois multiplica esse número hipotético B por todas as coordenadas desse vetor e depois soma todo mundo, né? Ou seja, coordenada a coordenada do que a gente obtiver, né? Então, vamos lá. Nesse caso vai ser A vezes 1 mais B vezes 0, ou seja, A vezes menos 1 mais B vezes 0, ou seja, menos A, e A vezes 0 mais B vezes 1, ou seja, B. Então, qualquer combinação linear, né, vai ter essa cara, ou seja, A menos A, B, para, claro, né, todas as escolhas de números reais A e B.
tá bom? Então, o que a gente precisa agora é determinar A e B, tá certo? Claro, né, para poder determinar o vetor, a gente precisa determinar A e B, de maneira que as outras condições, né, sejam também satisfeitas. Então, quais são as outras condições? Precisa que o módulo dessa combinação linear valha raiz quadrada de 38, tá? E que, além disso, né, além disso, o vetor resultante, né, para essa escolha de A e B, seja ortogonal, né, ao vetor de coordenadas 4, 2, 1, tá certo? Por que está no plural aqui, né? Que sejam ortogonais, porque, bom, talvez existam, né? Não é claro nesse momento, mas nessa altura da resolução do exercício não é claro, mas talvez tenha mais de uma solução, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar uma condição em A e B, né? Para que esse vetor, que é a combinação linear desses dois sujeitos aqui, tenha módulo raiz quadrada de 38. Então, vamos lá. O que a gente quer, né? A gente quer que raiz quadrada Por que eu estou fazendo isso? Estou calculando o módulo desse vetor. Tá? Então, tem que ser esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado dentro da raiz. Isso é o módulo desse vetor. Né? Tá? Então, vai ser a quadrado mais menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Isso vai ter que dar como resultado, né, o que o exercício pede, a raiz quadrada de 38. Ou seja, isso aqui é a raiz quadrada de, vamos lá, né? A quadrado mais a quadrado, então 2a quadrado mais b quadrado. Essa aqui é uma condição que diz que a e b não são independentes, né? Ou seja, dependendo do valor de a, o b vai ter que mudar para que essa igualdade aqui se cumpra. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa. E, além disso, né, a gente quer que esse sujeito aqui, essa combinação linear, seja ortogonal ao nosso vetor de coordenadas 4, 2, 1. Então, para isso, a gente vai usar o produto interno, né? Então, a gente quer 0 igual produto interno entre o vetor 4, 2, 1 e o vetor de coordenadas A menos A e B. Tá? Então, como que a gente calcula o produto interno, lembra, né? Primeira com primeira, mais segunda com segunda, mais terceira com terceira. Então, vai dar 4A mais 2 vezes menos A mais 1 vez B. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar como resultado 4 menos 2, né? Dá 2A mais B. Ou seja, aqui a gente tem uma outra condição, né? Tá isolando B aqui, né? Eu vou ter que B vale menos 2 vezes A. Ok? Então, essa é uma segunda condição. Que junta, né? Ou seja, essa condição junto com essa daqui, né? Tá? Deve ajudar a gente a determinar o que a gente quer. Tá bom? Então, agora é substituir, né? Tá? Vou substituir B igual a menos 2A lá em cima naquela equação. Eu vou ter a raiz quadrada de 38 igual, vou lá, né? Vai dar raiz quadrada de 2a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Quando eu levo b ao quadrado, vai dar o quê? Deixa eu colocar tudo aqui. Menos, né? 2a ao quadrado. Ou seja, vai dar aqui raiz quadrada do quê? Eu tenho 2a ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, 6a ao quadrado. Tá bom? Então, isso aqui é a raiz quadrada de 6 vezes, né? Quando eu tenho o número ao quadrado e tiro a raiz quadrada dele, eu obtenho o módulo do número, né? Opa, saí da página. Eu obtenho o módulo do número, certo? Então, isso tudo aqui diz pra gente que o módulo de A, né? Vou isolar, né? Então, vou passar esse aqui dividindo. Raiz quadrada de 38, raiz quadrada de 6. Tá? Ou seja, aqui simplificando, vai dar raiz quadrada de, né? 38 é 2 vezes 19 e 6 é 2 vezes 3, né? Então, vai dar raiz quadrada de 19 sobre 3. Tá bom? Então, o nosso número A em módulo, ele tem que valer raiz quadrada de 19 sobre... Opa, eu escrevi 13 aqui, é 3, né? Vai dar raiz quadrada de 19 sobre 3. Tá? Então, isso nos diz que o número A, né, vai ter que ser ou mais ou menos a raiz quadrada de 19 sobre 3. Tá?
Então, de posse desse número A, a gente calcula o número B, né? Que é menos 2 vezes o número A. Tá bom? Então, o número B vai ser, veja só, né? Vai ser, dependendo, né? Aqui eu vou colocar na ordem, né? Então, se aqui for mais, né? Eu vou ter que colocar um menos, né? E se for menos, vou ter que colocar um mais. Então, vai ser, ó, menos, mais, agora, né? 2 raiz quadrada de 19. Essa raiz é grande, tá? Ela pega o denominador também. Raiz quadrada de 19 sobre 3. Tá? Então, os vetores, né? Os vetores, as combinações lineares que a gente quer. Então, ó, os vetores procurados são, então, para A, né? Se o valor de A for raiz quadrada de 19 sobre 3, tá bom? Então, onde é que tá, né? Ele vai estar lá, né? Então, A menos A e B na ordem, né? Então, vou botar lá, né? Os vetores procurados são raiz quadrada de 19 sobre... Não, arrumando. Raiz quadrada de 19 sobre 3, vezes o primeiro vetor, que é 1, 0. E agora o B, né? Multiplicando o outro vetor. Menos 2, raiz quadrada de 19 sobre 3, multiplicando o vetor. Qual vetor? O vetor 0, 0, 1. E o outro vetor, né? A outra combinação linear vai ser menos, né? Quando aqui é menos, tá vendo? Quando o A for menos, né? O B vai ser o mais, né? Tá? Então, 1, 0, mais 2 raiz quadrada de 19 sobre 3, 0, 0, 1. Esses são os dois vetores que são combinações lineares dos vetores 1, 1, 0. Opa, aqui eu acho que eu me enganei só um pouquinho. Os vetores são 1 menos 1, 0, tá? Mas acho que eu me enganei só aqui no final, né? Só aqui no final que eu esqueci de colocar o sinal. Tá? Aqui no final eu esqueci de colocar o sinal. Tá bom? Então, são os dois vetores que são combinações lineares dos vetores 1 menos 1, 0 e 0, 0, 1, que são, que tem módulo raiz quadrada de 38 e que são ortogonais ao vetor de coordenadas 4, 2, 1, que é o que é pedido no enunciado. Tá? Isso termina o exercício.